Jornal da Record News está de volta para falar que o planeta registrou o mês de julho mais quente da história esse ano. A expectativa é que essa tendência continue nos próximos meses. Segundo o Observatório Europeu Copérnicus, o mês de junho superou em mais de 0,5 grau Celsius a média de 1991 a 2020. Desta forma, ficou acima do recorde anterior, que tinha sido em 2019. A temperatura média planetária em junho foi de 16,51 graus Celsius. De acordo com o observatório, este aumento é consequência das temperaturas mais altas nos oceanos, uma série de mudanças climáticas e o retorno do El Niño. Desde abril, o hemisfério norte tem batido recordes de temperaturas, o que tem ocasionado secas e incêndios florestais. A tendência para períodos mais quentes continua neste mês de julho. De acordo com dados do Centro Nacional de Previsão Ambiental dos Estados Unidos, a última terça-feira, dia 4 de julho, foi o dia mais quente da história e superou a segunda-feira, que tinha batido o recorde. Segundo a Organização Meteorológica Mundial, o El Niño ainda vai impactar as temperaturas globais ao longo dos próximos meses. O El Niño é um fenômeno que causa o aquecimento das águas. Como a superfície do oceano constitui 70% da superfície global, o resultado é um aumento na média da temperatura. Quem vai explicar mais a respeito das altas temperaturas no planeta é o professor Pedro Cortes, do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Professor, uma ótima noite, obrigado pela participação aqui conosco. Queria pegar justamente o que falou a matéria, que a tendência é que a gente volte a registrar novos recordes. Isso pode acontecer ainda esse ano? Haja vista que a gente está começando o verão no hemisfério norte. Isso pode então piorar ainda com o efeito do El Niño? Bom, boa noite, Gustavo. Boa noite, Rafael, a todos que nos acompanham. Prazer falar com vocês. Realmente, Gustavo, isso pode acontecer, provavelmente vai acontecer, porque, como você bem lembrou, nós estamos ainda no início do verão no hemisfério norte, ou seja, é uma tendência de que o calor aumente e também considerando que nós estamos entrando ainda no El Niño. Ele não está em sua plena atividade, é possível que ele dure pelo menos até o final do ano, podendo inclusive chegar até a metade do ano que vem, pelo menos, né? O El Niño normalmente ele não dura tanto quanto o Laninha que nós verificamos nos últimos anos, mas ele tem um impacto muito grande nas temperaturas, principalmente por alterar a distribuição de calor no Oceano Pacífico, que é o maior oceano que nós temos, né? Então isso tem um impacto global nas temperaturas. A gente já tem visto aí extremos de temperatura na Espanha, por exemplo, no México, na China, ou seja, o hemisfério norte ele está sendo aí seriamente impactado por esse novo El Niño, né, que está no começo, e também já no início do verão no hemisfério norte, né, como eu disse, e a tendência é que o calor possa ser até mais intenso do que o verificado no ano passado. Lembrando que nós tivemos recordes de temperatura no ano passado em Londres, em algumas regiões da França, Londres atingindo temperaturas ao redor de 40 graus, o que é totalmente atípico para aquela região, e é possível que isso aconteça novamente este ano. Professor, boa noite. Quando a gente olha, nós mostramos inclusive nessas imagens algumas plantações, nós sabemos o efeito que esse aumento da temperatura tem, por exemplo, durante todo esse processo. Quando nós olhamos para tudo isso, para as temperaturas que já foram registradas, é possível fazer algo para reverter num curto espaço de tempo? É claro que o processo ele precisa ser contínuo, mas estamos falando de algo que já está fadado em acontecer em relação para esse ano e que isso pode também mudar a nossa cultura, inclusive a de plantio? Veja, Rafael, os gases de efeito estufa, né, principalmente o CO2 e o CH4, né, que é o metano, eles persistem na atmosfera por muito tempo. O metano, ele um tempo menor, mas também bastante significativo. Ou seja, mesmo que nós parássemos agora, né, de queimar combustíveis fósseis, de queimar florestas, ou seja, de lançar gases de efeito estufa na atmosfera, esse efeito ainda ele duraria algumas décadas. O que a gente pode fazer, há duas situações em que a gente pode trabalhar.
é buscar reduzir o consumo de combustíveis fósseis e combater o desmatamento e as queimadas. E, por um outro lado, investir na recuperação florestal, ou seja, aquelas florestas que estão degradadas, aquelas áreas que estão degradadas, elas podem ser recuperadas. E as plantas, quando estão principalmente em fase de crescimento, pelo fenômeno da fotossíntese, né, que a gente aprende no colégio, elas capturam CO2 da atmosfera, usam o carbono para o seu tecido celular, para o seu crescimento e devolvem oxigênio para a atmosfera. Então, as florestas, elas são grandes repositórios de carbono e elas têm uma capacidade grande de fazer o que a gente chama de sequestrar o carbono excedente da atmosfera. Então, é muito importante que a gente desenvolva fontes de energia que sejam renováveis, né? A gente diminua a nossa dependência de combustíveis fósseis, como gasolina, diesel, óleo, gás, e também que a gente invista cada vez mais na recuperação das florestas, não só no Brasil, mas em outros países também. Professor, falando em Brasil, olhando para como o mundo está hoje, com esse aumento da temperaturas recordes, qual que é o impacto que a gente pode sentir aqui para as pessoas que estão vendo o jornal e a gente tem noticiado seguidamente mortes nos Estados Unidos por causa da temperatura, do calor, e às vezes fica distante para o pessoal que está aqui entender o que é esse aumento de temperatura pode provocar a nós brasileiros? Veja, Rafael, você toca num assunto que é interessante, porque para quem mora, por exemplo, no Rio de Janeiro ou em determinadas cidades, né, falar assim, temperaturas ao redor de 40 graus, e isso pode parecer alguma coisa, lógico, é uma temperatura muito elevada, mas não tão inusitada em determinadas regiões brasileiras, né? Mas na Europa, os países que estão sendo impactados com essas temperaturas, muitas vezes eles não estão adaptados, eles estão preparados para o frio. E no caso do Brasil, nós temos um aumento de temperatura nas cidades, e embora isso possa parecer algo mais administrável, né, como eu acabei de falar, isso gera um impacto muito grande na saúde das crianças e também dos idosos. São as ondas de calor, são as ilhas de calor, especialmente nas grandes cidades, que têm um impacto muito grande na saúde, aumentando a mortalidade, né, nesses dois extremos, ou crianças, né, crianças muito pequenas, ou já pessoas já com uma idade mais avançada. Mas nós estamos sofrendo os impactos das mudanças climáticas já há alguns anos, com chuvas muito intensas, inclusive é um prognóstico agora para esses dias de chuvas ao redor aí de 300 até 400 milímetros no Rio Grande do Sul, o que é uma situação totalmente anormal para o inverno, né? O inverno normalmente é um período mais seco, há uma redução significativa no volume de chuvas, mas há esse prognóstico agora, já para entre hoje e os próximos dias, né, que poderá ter uma chuva muito intensa no Rio Grande do Sul. Por falar em Rio Grande do Sul, nós tivemos um ciclone o ano passado com um comportamento totalmente atípico, gerando, na prática, ele foi um comportamento de um furacão, embora ele não possa ser qualificado como furacão, porque furacão é um fenômeno de águas quentes e ele foi gerado em águas frias. Este ano nós tivemos uma repetição disso com chuvas muito intensas em determinadas áreas ali do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Nós tivemos no ano passado chuvas também muito acima da média em várias regiões do litoral do Nordeste. Nós tivemos em contrapartida, também há cerca de 2 anos, uma seca muito intensa na região central do Brasil, fazendo com que diversas usinas hidrelétricas ficassem com nível extremamente baixo, e isso acabou tendo impacto na nossa conta de luz. Por quê? Nós fomos obrigados a usar mais as usinas termoelétricas, que representa a fonte mais cara de energia que nós temos no Brasil. Então, os eventos, eles têm acontecido no Brasil, têm se manifestado de maneira muito intensa, muito significativa, né? Não podemos esquecer, este ano tivemos aquela tragédia no litoral norte com um volume de chuvas em menos de 24 horas, equivalente aí a 2 ou 3 meses de chuva, ou seja, uma concentração muito grande. Então, nós também estamos sendo impactados por esses eventos, pelas mudanças climáticas. Não é só algo que está acontecendo no exterior. Nós temos também os nossos problemas, são muito sérios,
E lembrando, muitas vezes as cidades já não estavam adaptadas para chuvas normais de verão. Muito frequente verificar situações de enchente, alagamento. Com o aumento do volume de chuvas, o que tem acontecido muitas vezes no verão e até mesmo em períodos mais frios, como recentemente no outono, na região sul, e agora está prognosticado para o Rio Grande do Sul em pleno inverno, isso acaba impactando ainda mais a infraestrutura urbana. Ou seja, as consequências das mudanças climáticas estão se fazendo presente, elas estão se mostrando. Nós precisamos tomar providências, nós precisamos sensibilizar o poder público, o governo federal, governos estaduais, governos municipais, independente de partido político, independente de divisão ideológica, porque esse é um problema que afeta a todos, democraticamente a todos. Claro que as pessoas mais pobres, aquelas populações mais vulneráveis, acabam sofrendo muito mais, mas não há aquele que possa dizer, não, eu estou imune aos efeitos das mudanças climáticas. Não, elas têm afetado de maneira muito preocupante a todos. Professor, muito obrigado. Foi um prazer recebê-lo aqui para trazer as explicações. Uma ótima noite. Eu que agradeço. Uma boa noite a todos.